Embora por vezes ele abandone os homens que teimosamente recusam seu auxílio, retirando deles sua mão restritiva e protetora, e permite que sofram as consequências naturais de seus pecados. Entender a ira de Deus diz mais sobre quem ele é. A ira é uma das qualidades menos popular dele, e muitas vezes não combina com o amor e o perdão, seus atributos mais enfatizados nos textos bíblicos. O fato é que, a ira do Senhor é um dos temas mais descritos na Bíblia, no Antigo e Novo Testamentos. Na Bíblia, diversos termos hebraicos e gregos são usados para falar da ira de Deus. No geral, esses termos são traduzidos como cólera, furor, ódio e ira. Além disso, a ira de Deus muitas vezes é descrita em conexão com a ideia de inflamar, ou seja, a ira de Deus é como um fogo que se acende por causa do pecado. Deus nunca se preocupou em descrever seu tipo físico, mas não poupou explicações sobre seu caráter. Sua ira é a reação ao efeito que o pecado traz. Se não se irritasse e tomasse a atitude da ira, seria complacente com o pecado e o pecador, e isso sim, seria incompreensível. Ao demonstrar a ira, ele nos manda um recado, que ele é justo e que precisamos corrigir nossas vidas, pois o mal não vale a pena. Mas será que é esse o verdadeiro motivo das demonstrações de força de Deus? Cidades inteiras foram aniquiladas, populações exterminadas e muito mais, foram os episódios em que tem Deus seu protagonista. Os crimes, os castigos e o perdão são algumas ações que encontramos nas páginas do livro sagrado. O castigo divino é a forma como Deus pune os que se afastam da vontade do Senhor. Essa ira é legítima nos textos bíblicos? São perguntas que dificilmente conseguiremos respostas. Se os fatos ocorreram mesmo e se Deus teve a participação neles, não podemos afirmar. O dilúvio é uma das evidências que Deus toma atitudes, às vezes, bem severa. Numa clara atitude de renovar a criação, já que na primeira, aparentemente não foi bem sucedida, Deus envia o grande dilúvio para exterminar a vida na terra, deixando apenas o mais puro, Noé e sua família. Estranhamente os animais também sofreram com o extermínio, só sobrando um casal de cada espécie. E assim, se passaram 40 dias e 40 noites até que as águas abaixassem e a vida retornasse a florescer. Mas qual o motivo para tanta destruição sobre a terra? Qual mal tão grande que os homens praticaram para que Deus, na sua ira, acabasse com a vida na terra? Não se sabe ao certo, mas existem várias explicações, desde dos anjos caídos, os nefelins ou mesmo a grande corrupção e degradação do ser humano, muito comum na época e que fez com que Deus não perdoasse, e acabasse com tudo. As alianças que Deus formou com o ser humano são a base da confiança, assim que há quebra dessa confiança, a ira se torna evidente. O pecado sempre será a quebra de uma lei, dos mandamentos registrados na Bíblia e conhecidos por seu povo. Pecados religiosos como a idolatria, ou da lei universal que Deus escreveu na consciência humana, são ofensas morais que Deus não perdoa. Após o dilúvio houve a continuidade da vida, com novos povos surgindo, novas cidades, até chegarmos à construção da Torre de Babel. A torre que o homem anseia por chegar até Deus, representa o orgulho humano tentando alcançar o Senhor, e isso desencadeou sua ira. E sempre que o homem tenta ser Deus, ele dá um fim nisso, de forma trágica. Deus destrói a torre e separa seu povo, e cria línguas diferentes para eles não poderem se comunicar. Talvez a ira de Deus encontre seu ponto mais alto no inferno, um lugar de sofrimento, onde o reina o diabo com seus anjos caídos. E aos que se negam a servir a Deus, não podem viver a sua presença, então o inferno é o lugar para aqueles que se condenam. Mas na Bíblia não existe o inferno como imaginamos hoje, seria uma forma de representar o grande castigo que o homem iria sofrer se tivesse pecado. E o pecado é uma transgressão violenta dos preceitos religiosos, e muitos castigos mortais ou capitais descritos na Bíblia são atribuídos aos pecadores, que transgridem os preceitos do Senhor Deus. A mensagem da Bíblia é que os homens devem se desfazer da ira, mas porque Deus se sente irado com os pecados dos homens, será que a ira de Deus é justificada pelas ações pecaminosas dos seres humanos, e o perdão de Deus, onde entraria nesse contexto? A história de Lázaro representa muito sobre o céu e o inferno.
O pecador rico que vai para o inferno enquanto o pobre sobe aos céus pela justiça divina. A Bíblia exibe um Deus que não é todo bondade, porque são várias passagens que provam isso, como no Antigo Testamento onde ele pede sacrifícios de filhos, submissão permanente ajoelhado para falar com ele, e muito mais, e isso não se resume em um Deus bondoso. Em nome de Deus, foram cometidos os maiores crimes, e perdoados por esse mesmo Deus, justificando os crimes e não os criminosos, sendo mantida a lei do talhão, olho por olho, dente por dente. A impressão é que existe um Deus do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. O do Antigo está mais preocupado em manter a justiça, mesmo com violência. Já do Novo Testamento, seria um Deus de paz e amor, e mais perdão. Um exemplo seria as 10 pragas do Egito registradas nas páginas do Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Deus manda ao Egito uma profunda mensagem de quem tem poder, pois o faraó renega Deus e não se abala com os avisos que Moisés lhe traz. Assim, praga após praga Deus mostra seu poder frente aos deuses cultuados pelos egípcios, e aniquilam milhares deles, até a última praga dos primogênitos. Assim, o Egito sofreu com a ira do Senhor para libertar seu povo escravizado. A mensagem da Bíblia é que Deus é quem controla a história, e ele tem seus métodos para isso. Relatos que mostram uma outra faceta estão espalhados pelas páginas do texto sagrado. Será que somos iguais perante ele? E será que os castigos parecem implacáveis, e muitas vezes, injustos? Não se esqueçam de se inscrever e comentar sobre o vídeo, seremos gratos.